Sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu sou o professor Artemison Montanho, do componente de História. É um prazer enorme estar aqui com vocês, para que a gente possa ter muito aprendizado sobre história, logicamente, né? O melhor componente. Então, queridos, para a gente começar bem a nossa aula de hoje, eu quero convidá-los a verificar comigo o nosso objeto de conhecimento. A nossa aula de número 1 tem como objeto de conhecimento a questão do iluminismo e do liberalismo. E para o nosso detalhamento, tá, nós elencamos o seguinte aqui para vocês. Antigo regime versus iluminismo. Os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo. E também os pensadores iluministas. Então, tenho certeza que vocês estão prontos para aprender, né? Eu espero que vocês estejam curiosos para saber mais sobre esse conteúdo. Então, convido a me acompanhar durante a aula. Vamos lá? Então, queridos, para começar, nós temos aqui alguns aspectos importantes que nós temos que começar a listar sobre esse conteúdo. Então, os principais aspectos, né, e os conceitos, né, do iluminismo e do liberalismo, tá bom? Então me acompanha na leitura do texto com calma para a gente entendendo passo a passo quais são essas informações. Olha só, o iluminismo e o liberalismo são movimentos intelectuais e filosóficos que moldaram profundamente o pensamento ocidental e tiveram um impacto significativo no desenvolvimento social, político e econômico ao longo dos séculos 17 e 18. Tá, professor? Peraí. Estou tentando lhe acompanhar aqui no seu raciocínio. Basicamente, a ideia desse texto é dizer o quê? Que essas formas de pensamento estão presentes até o dia de hoje, e não somente no século 17 e 18. E que a economia, ainda hoje, né, como o modo como ela funciona, ainda é influenciada por essas formas de pensar, que foram desenvolvidas ali principalmente no século 17 e 18, não é? Mas que ainda influenciam as formas como se pensa, como nós pensamos em sociedade, política e economia, principalmente para a gente, tá? Nós que vivemos num país que é capitalista. Então, as questões de intervenção ou não na economia por parte do Estado são discutidas a partir do surgimento desses pensamentos. Mas, para que isso aconteça de fato, que tanto o iluminismo quanto o liberalismo ganhem essa influência que vai ser tão importante na formação do pensamento da sociedade, nós vamos ver que eles enfrentarão um grande embate, principalmente no que tange o momento histórico que eles surgem, que é o momento onde prevalecia ainda uma forma de governo que é chamada de antigo regime, ou absolutismo monárquico, tá? Mas é importante também a gente ressaltar que é a partir do surgimento desses conceitos e na medida que eles vão se espalhando para o mundo e ganhando mentes de pensadores e também de governantes de alguns países, que a gente vai ter as estruturas de governo iniciando uma certa mudança, onde, por exemplo, a gente já vai começar a ver ali o surgimento de algumas monarquias constitucionalistas, deixando de ser uma monarquia absolutista, tá? E a gente vai entender ao longo da nossa aula qual é esse conceito de absolutismo, tá bom? Então vamos lá, continuando o nosso texto. O iluminismo, surgido principalmente na Europa do século XVIII, né? Então, já estamos situando aí qual é o momento que o iluminismo surgiu, tá? E ele vai ter algumas características que são bem importantes de a gente ressaltar. Já localizamos ali onde ele surgiu e o período que surgiu. Surgiu onde o iluminismo? Se você fosse responder agora uma prova, perguntasse onde e quando surgiu o iluminismo, você iria responder o quê? Que o iluminismo surgiu na Europa no século XVIII. E o que ele era? Um movimento intelectual que defendia a razão, a ciência e o progresso. Ué, professor, como assim? Mas a humanidade sempre não buscou essas coisas, né? A razão, ciência e progresso. Olha, a humanidade como um todo, a gente pode apontar que sim, né? Senão esse tipo de pensamento não tinha surgido. No entanto, nós temos que pensar
que, por exemplo, em alguns períodos, como na Idade Média, muito da questão do conhecimento ficou estagnado. Por exemplo, até hoje existem pessoas que falam a Idade Média, a Idade das Trevas, tudo mais. Por quê? Porque naquele período era um período onde a Igreja Católica tinha tanto poder que ela barrava, inclusive, processos de pesquisa que muitas vezes, por exemplo, envolviam a utilização de corpos humanos. Mas, por exemplo, Andrés Vesalius, que é considerado o pai da anatomia, naquele momento, né, ainda desobedeceu por muito os mandos da igreja e continuava utilizando. E graças a isso a gente tem, né, o desenvolvimento da anatomia para se entender o corpo humano, para se fazer processos de tratamento e por aí vai. Tá? Então, mas por conta dessa forte influência que a igreja tinha de proibir determinadas pesquisas de serem realizadas, ou de, por exemplo, queimar livros que eram considerados proibidos para não se propagar conhecimento, ou ainda de privilegiar que apenas o clero, as pessoas que faziam parte da igreja naquele momento, tivessem acesso ao conhecimento, enquanto quem não fazia parte ficasse de fora no escuro sem aprender a ler, escrever ou contar. Né? Então, a igreja mantinha para si, tá? Ela segurava em suas mãos todo o conhecimento apenas para ela. Por isso, foi chamada de quê? De Idade das Trevas. Então, a vida das pessoas naquele momento, ela era regida quase que exclusivamente pelo que a religião ditava. Até porque eles não sabiam ler, eles não tinham acesso à Bíblia. Claro que isso vai mudar futuramente com a questão da reforma protestante, a Bíblia sendo traduzida para outros idiomas, não é? Mas o que no nosso foco aqui é entender que nesse momento, por conta dessa limitação de acesso ao conhecimento, as pessoas não desenvolviam a questão de um pensamento crítico de forma a entender a sociedade e propor mudanças ou mesmo realizar essas mudanças. Então, quando a gente tem o surgimento dessa forma de pensar, que é o iluminismo, que vai dizer, não, basta disso. O ser humano viveu muito tempo na obscuridade. E que obscuridade é essa? É porque não tinha luz? Não, não é isso que nós estamos falando. A questão desse obscurantismo se refere à ignorância de conhecimento. Então, quando nós falamos na questão da busca da razão, é a busca do entendimento do funcionamento das coisas, principalmente da sociedade, da estrutura política em que se vivia, tá? Quando nós falamos em razão, é a utilização do pensamento, tá? A partir da compreensão de mundo. Então, ciência e progresso faziam parte também desse contexto que era buscado pelo iluminismo como forma de desenvolver uma sociedade que não mais estivesse presa, trancada nesse obscurantismo da ignorância. Ok? Próximo ponto. Os iluministas acreditavam no poder da razão humana. Então a gente vai começar a ver nesse momento uma certa mudança no foco do que era importante dentro de uma sociedade, né? Porque então, até o momento em que se predominou na sociedade o poder da religião, nós tínhamos o quê? O pensamento do teocentrismo, ou seja, Deus, a religião, no centro de tudo. A partir desse momento, a gente vai começar a observar uma mudança nessa posição e a gente vê, então, a introdução do chamado antropocentrismo, ou seja, o antropo, o homem, né? O centrismo no centro. Então, o homem vai começar a compor esse centro do universo, da sociedade, da utilização do pensamento, ou seja, da razão. Ok? Então é disso que nós estamos falando, que o iluminismo traz consigo essas mudanças na forma de se pensar religião, de se pensar sociedade, de se pensar as capacidades do homem e também, claro, que esse homem possa ter acesso ao conhecimento para com isso se tornar crítico e também se utilizar da razão. Ok? Continuando, vamos lá? O liberalismo, em sua essência, então, o que ele é? Ele é uma filosofia política que valoriza a liberdade individual. O que é filosofia? Filosofia? Professor, liberalismo é filosofia? Por que é filosofia? O que é filosofia? Né? Você pode começar a se questionar, de ter várias dúvidas aí na sua cabeça surgindo, né? Por quê? O que é uma filosofia? Quando a gente para pensar no conceito de filosofia, o filo, né, é o amigo.
Sofia é o que é a sabedoria. Então, filosofia seria o amigo da sabedoria, fazendo uma tradução bem simples do termo. Ou seja, olha ali, ó, liberalismo, então, em sua essência, é quem? É aquele amigo da sabedoria que entende o que é a política e que entende que há uma necessidade de liberdade individual. Por quê? Porque, como eu citei para vocês, no momento em que surge esse iluminismo, a sociedade era regida por um sistema do absolutismo monárquico, ou também chamado de antigo regime, onde essas liberdades individuais, onde o sujeito poderia escolher livremente como viver, como realizar política, como produzir, né, como construir uma casa, isso não existia. Nas mais simples escolhas do dia a dia, essas liberdades não existiam. Se essas coisas não existiam, você pode também deduzir que direitos individuais também não existiam. Se não havia nem liberdade individual, quanto mais direitos, né? E olha só, os direitos naturais é a igualdade perante a lei. Ou seja, olha, vamos reler de novo a frase completa. O liberalismo, em sua essência, é uma filosofia política que valoriza a liberdade individual, ou seja, as minhas escolhas, os direitos naturais e a igualdade perante a lei. E o que são esses direitos naturais? Esses direitos naturais, né, que a gente tem um entendimento hoje, é o direito à vida, o direito à moradia, o direito à educação, são coisas que hoje nós temos, mas que naquele momento não existiam, tá bom? E olha só do finalzinho ainda dessa partezinha aí, ó, para você entender, ó, a igualdade perante a lei. Isso lembra para você alguma coisa? Será que esses princípios do iluminismo lá do século XVIII estão presentes hoje na nossa sociedade? Se você não entendeu onde é que eu estou querendo chegar, eu estou falando que esse princípio da igualdade de todos perante a lei, que se não me falha a memória, o termo jurídico correto é a isonomia, tá? Isonomia, que é a igualdade de todos perante a lei, está presente na nossa Constituição, tá? Ou seja, essas ideias políticas, filosóficas influenciadas pelo iluminismo ainda estão presentes hoje, inclusive na nossa sociedade, no Brasil, dentro da nossa Constituição, tá? O que mais? Emergiu como uma resposta ao absolutismo monárquico e ao controle estatal excessivo sobre a vida dos cidadãos. Os princípios liberais fundamentais incluem a proteção da propriedade privada, a liberdade de mercado, a limitação do poder do governo e a defesa dos direitos individuais. Você observa aqui, ó, nessa parte, no segundo ponto, emergiu como uma resposta ao absolutismo monárquico e ao controle estatal excessivo sobre a vida dos cidadãos. E tem um autor, né, iluminista, inclusive, que a gente vai ver daqui a pouco, que trata sobre essa questão do controle, que ele vai falar de uma mão invisível que controla toda a questão da economia, tá? Que a gente vai ver um pouco mais para frente, rapidamente a gente vai citar ele, mas já vou adiantar que é o Adam Smith, tá bom? Mas por que é importante a gente citar essa questão aí? Porque ainda hoje é discutido, tá? Até que ponto o Estado pode interferir nas questões econômicas, né? Hoje nós temos fábricas, indústrias que trabalham com áreas diferentes de produção, temos o distrito industrial, nós temos as pessoas que trabalham com agropecuária, né? Então nós temos diversos setores econômicos que compõem a economia do Brasil, mas ainda hoje se discute até que ponto o governo federal, por exemplo, pode interferir de maneira livre. É aí que entra, por exemplo, a questão do neoliberalismo que está presente hoje, que surge, tá, com a ideia básica a partir desse liberalismo que a gente está vendo que surgiu, influenciado pelo iluminismo, tá bom? Então não basta dizer que aconteceu no século XVII, XVIII, se expandiu, mas nós temos que entender que eles influenciam ainda hoje as escolhas econômicas de intervenção ou não do Estado nas questões que tangem a economia nacional, tá bom? Vamos lá então, continuando o nosso texto, nós vamos verificar aqui mais uma questão, ó. Ambos os movimentos
compartilham valores fundamentais, como a ênfase na liberdade individual, na razão, no progresso e na busca pela justiça social. Pera aí, professor, pera aí, que agora o senhor está dando um nó na minha cabeça. Ambos, como assim ambos? Eles não são movimentos diferentes? Não são tão diferentes, embora de fato sejam diferentes, mas lembre, tá? É a partir do movimento iluminista que surge o liberalismo. Claro, com algumas diferençazinhas, mas eles são bem semelhantes, tá bom? E olha só, os valores fundamentais que a gente vai ver que eles compartilham. A ênfase na liberdade individual, ou seja, o respeito à escolha de cada cidadão. Na razão, ou seja, a partir daquela compreensão de mundo que eu entendo criticamente, questiono, mas também posso propor soluções de resolução para os problemas sociais. E no progresso, ou seja, que a sociedade continue se desenvolvendo de forma satisfatória, de modo a proporcionar essa justiça social. E você pode me perguntar, professor, o que é justiça social? Eu vi já que saiu na mídia, eu li em algum lugar, eu escuto falar, mas o que é justiça social? Quando nós falamos em justiça social, nós temos que pensar da seguinte forma, de forma bem simples. É o quê? A justiça social é garantir a igualdade e a equidade de direitos a todos, tá bom? Tanto na questão do que tange direito à educação, direito à saúde, direito às liberdades individuais, direito à participação política num pleito, ou seja, tudo que pode ser proporcionado por uma sociedade ao indivíduo deve ser proporcionado de forma igualitária e equalitária, tá? Parece até que elas são a mesma coisa, mas não são. Quando nós falamos de igualdade, nós não estamos falando de equidade, tá bom? Porque, por exemplo, um aluno que tem melhores condições sociais e outro que tem uma baixa condição social, os dois têm direito à escola, os dois têm direito à educação, isso é igualdade. Mas agora, as condições materiais e econômicas que permitem que esses alunos cheguem até a escola para ter acesso à educação são diferentes. E é justamente aí nessas diferenças das condições que permitem esses alunos ter acesso à educação que deveria ser obrigação do Estado intervir diretamente para proporcionar que tanto aquele que não tem condições tão boas, tá, chegue também à escola e tenha uma educação de qualidade tal qual o que tem melhores condições também está tendo. Então você promover esses meios para que até as pessoas mais simples, com menos condições, alcancem, tá, o que é proporcionado por essa justiça social é mais ou menos ali de forma bem simplificada o que seria essa equidade, é proporcionar essas ferramentas para que se alcance a igualdade, tá bom? Agora vamos mudar de áreas, nós vamos falar de uma outra questão aqui, tá bom? Nós estamos falando, principalmente sobre a questão do antigo regime, da monarquia absolutista, e eu trouxe aqui para vocês, né, esse senhor sentado aqui, todo pomposo no seu trono, representando o quê? Um monarca europeu do século XVIII. E esse cara aqui, ó, tá muito irritado com os nomes dos pensadores, com as formas que eles estão trazendo ali para a cabeça das pessoas de interpretar agora o mundo. Por quê? Porque isso é perigoso, ou era bastante perigoso, para a estrutura desse antigo regime. Porque até então as pessoas viviam conformadas com o que a religião ditada pela Igreja Católica dizia, né? Pelas ideias que eram defendidas pelos teóricos do absolutismo, das quais temos uma máxima que dizia que o quê? Que o rei nasceu rei porque Deus escolheu e por conta disso ele é absoluto, não importa o que ele faça. Seja você considerando a ação dele certa ou errada, mesmo que ele fosse violento, que ele reprimisse duramente a população, que deixasse ela na miséria, você não tinha direito de questionar a autoridade real porque ele era absoluto e escolhido por Deus. Ou seja, o príncipe nasceu príncipe porque Deus escolheu, o rei nasceu rei porque Deus escolheu. Então você não podia questionar, tá bom? Então isso era a teoria do direito divino dos monarcas de governarem e que era defendido por diversos pensadores, tá bom? Daquele
momento, que defendiam então os teóricos do absolutismo, tá? Os teóricos do absolutismo. No entanto, quando nós estamos falando agora desse momento, nós estamos falando do iluminismo, então as teorias que vão surgir nesse momento vão começar a se contrapor contra essa que defende com unhas e dentes que os monarcas permanecessem no poder, tá bom? Então nós temos que entender que esse antigo regime é um governo onde um monarca, ou seja, o governo desse rei, define que rumos a sociedade e a vida de cada pessoa vai tomar nos diversos aspectos da vida do cidadão. Seja na questão do trabalho, da produção de alguma coisa que ele fazia para sobreviver, tá? Trabalho também, né? Mas as pessoas não vivem só de trabalho, mas também nas relações sociais, na questão do público e do privado, na questão da religião, na questão da economia. Então, a intervenção do Estado, representado por esse monarca, era de forma absoluta, cobrindo todos os aspectos da vida. E é justamente esses questionamentos desse poder tremendo que o monarca exercia sobre a vida dessas pessoas que passa a ser questionado, não só das pessoas, como da sociedade como um todo naquele momento. Então vamos começar a verificar agora o antigo regime versus o iluminismo. O antigo regime representava a estrutura política, social e econômica predominante na Europa pré-iluminista. E ele era caracterizado pela supremacia absoluta dos monarcas, a influência da nobreza e do clero. Nós vamos ter nesse momento também ainda prevalecendo um sistema econômico baseado no feudalismo. Quando nós falamos no feudalismo, nós estamos falando de um sistema onde o trabalho basicamente girava em torno da produção agrária, ou seja, do trabalho na terra, da produção da agricultura, e as pessoas que trabalham nessas terras são diretamente ligadas a ela e não têm permissão para sair, mas também não têm posse daquela terra. São tratados como servos que devem apenas obedecer, trabalhar e pagar seus impostos felizes da vida, tá bom? Nesse período, prevaleciam as desigualdades sociais, a censura intelectual e a falta de liberdades individuais, ou seja, quem é pobre, quem é rico, eu não me importo com você, não tem que ser realizada nenhum tipo de política que vise igualar nossas situações sociais. Censura intelectual, você é proibido de pensar. Se você produzir alguma coisa que fale contra o sistema, você pode ser severamente punido. E eu não tenho liberdade de escolha, não sou eu quem defino a minha vida. Tá bom? Então é nesse contexto de extrema opressão social em que as pessoas viviam que nós temos então surgindo o iluminismo, tá bom? E as pessoas então começam, a partir das ideias do iluminismo surgindo, começam a se questionar. Então as pessoas começam a ficar pensando, por que eu tenho que viver dessa forma, oprimido socialmente, se existem novas formas de se pensar a sociedade? Então é aí, né, que surgem as novas ideias, né? As novas ideias surgem para pensar como uma nova organização social, econômica e política, toda essa estrutura pode ser benéfica para a população. Então o iluminismo, por sua vez, emergiu como uma reação ao status quo, ou seja, qual é a posição que as coisas ocupam dentro de uma sociedade. Essa questão do status quo pode ser aplicado a diversos contextos sociais, econômicos e tal, identificando ali basicamente onde cada um está posicionado, tá bom? Então defendia a primazia da razão, da ciência e da liberdade individual como instrumentos para a emancipação humana, ou seja, para que o ser humano fosse capaz de pensar por si próprio e também fazer as próprias escolhas. Então os filósofos iluministas desafiaram ideias tradicionais, promovendo valores como a liberdade de expressão, a separação dos poderes e a busca pelo pelo progresso social. Então é nesse contexto que surge o embate entre quem? Entre o antigo regime e o iluminismo, né, que foi marcado nesse momento por essas tensões e marcou uma época de transformação radical na história europeia, culminando em movimentos revolucionários que visavam a criação da sociedade, ou melhor, de sociedades mais justas e igualitárias.
Tá, e agora tem uma pergunta para vocês, né? Sobre a questão dos pensadores iluministas. Então, nesse quadro todo que a gente viu, qual é a importância que esses pensadores iluministas vão adquirir nesse quadro todo? Quer entender? Me acompanha na sequência. Promoveram o pensamento crítico, ou seja, a partir daquela questão de eu entender e enxergar o mundo, a sua estrutura, como funciona, criticar, propor soluções, etc., que a gente já vem falando desde o início da aula. Nosso segundo ponto, defenderam a liberdade e a igualdade, ou seja, a questão das liberdades individuais do sujeito tomar suas próprias decisões e de ter condições também semelhantes de vida entre todos, onde cada um, né, tem as melhores condições necessárias para a sua vida. Nós vamos ver o que mais também. Eles influenciaram movimentos revolucionários. Sim, essas ideias estão presentes na Revolução Francesa, no processo de independência dos Estados Unidos, no processo de independência do Brasil, no processo de independência do Haiti, tá? E por aí vai também se espalhando por diversos continentes. O que mais? Eles contribuíram também para o desenvolvimento do liberalismo, não é? Que é justamente a ideia de se frear, diminuir o poder que o Estado exercia sobre a sociedade, comandando economia, política e outros aspectos também. Então, você tem que frear o poder que o Estado exerce, né? De forma bem simples, é isso o pensamento do liberalismo. O que mais? Eles estimularam o progresso científico e cultural, ou seja, isso não podia ficar parado. Para a sociedade continuar tendo desenvolvimento, era necessário que o progresso científico e cultural também continuasse. O que mais que eles fizeram? Desafiaram a autoridade absolutista, ou seja, iam contra aquele poder excessivo de decisões que os reis tinham, tá bom? Eles diziam que não, as liberdades individuais devem ser respeitadas. E vamos falar aqui rapidamente de alguns deles, né? Vamos ver quais são as ideias centrais de alguns desses pensadores iluministas. E o primeiro que eu apresento para vocês aqui é o John Locke. Qual é a ideia central desse pensador? Ele era defensor dos direitos naturais, ou seja, dos direitos que cada um nasce tendo direito à vida, à moradia, à alimentação, à saúde e tudo mais. Olha só, vida, liberdade e propriedade. Principalmente esses três aspectos eram defendidos por quem? Por John Locke. A teoria do contrato social também era presente, tá bom? E essa teoria, ó, do contrato social e a influência na formação dos governos baseados no consentimento popular. Ou seja, toda pessoa nasce com direitos e para garantir que esse direito fosse responsável, era o próprio povo, o indivíduo que deveria decidir entregar o controle do poder para um indivíduo que lhes representaria. Dessa forma, haveria um poder legitimado pelo povo para defender os direitos do povo. Era isso que ele acreditava. E que não tinha que haver essa hereditariedade do direito divino dos reis, dos monarcas absolutistas, onde se mantinha uma dinastia, uma linhagem sanguínea no poder sempre. O próximo pensador que nós vamos ver é o Voltaire, né? E qual é a ideia central do Voltaire? Ele era defensor da liberdade de expressão, né? Já ouviu aquela frase? Posso não concordar com o que você diz, mas vou defender até a morte o teu direito de falar, né? Normalmente ela é tratada dessa forma. Então, esse foi o cara que defendeu a questão do direito de liberdade de expressão, que ainda hoje também está presente na nossa Constituição. Ele era crítico da intolerância religiosa e da injustiça social. Promoveu o pensamento racional e a liberdade religiosa. O próximo que nós vamos ver aqui é o Montesquieu, onde a ideia central do Montesquieu é a teoria da separação dos poderes. Então, o executivo, o legislativo, o judiciário, tal qual nós conhecemos hoje, foi ideia desse pensador que foi aplicada também na nossa sociedade, né? Principalmente durante o período em que o Brasil se tornou independente. Nós tivemos uma nova Constituição durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, quando o Brasil se torna república e acabou o segundo reinado no Brasil. Então, para evitar abusos de poder e defender a liberdade política. Próximo é Jean-Jacques Rousseau, onde a ideia central é defensor do contrato social, acreditava na soberania popular direta e na ideia de que as pessoas nascem naturalmente boas, mas são corrompidas
pela sociedade, ou seja, é a sociedade que impõe condições tão desumanas e desagradáveis para essas pessoas que elas acabam se corrompendo e se tornando pessoas más, porque não havia igualdade nem equidade, não havia justiça social. E nós vamos ver mais um que agora é o Adam Smith, tá? Onde a ideia central do Adam Smith, que ele é considerado o pai da economia moderna, ele defendeu a ideia de livre mercado, criticou o mercantilismo e promoveu a ideia de que a busca pelo interesse próprio pode beneficiar a sociedade como um todo. E é justamente quando ele critica ali esse poder que o Estado exerce e defende a livre ideia desse mercado, é onde ele coloca a sua teoria da mão invisível que rege todas as regras do mercado, que a economia tem regras próprias que não deveriam ser interferidas pela figura do Estado. E nosso último pensador aqui do momento é o Immanuel Kant. Qual é a ideia central do Kant? Ele enfatizou a importância da razão e da autonomia moral. Defendeu a ideia de que as pessoas devem agir de acordo com princípios universais e racionais, tá? Usa o pensamento, o conhecimento para agir dentro da sociedade. Queridos, foi muito bom estar aqui com vocês, mas o nosso tempo corre, tá? E essa foi a nossa aula de hoje.